Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, acalmando, serenando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos nos colocar receptivos às reflexões desta noite, na certeza do amparo, da assistência espiritual da casa que se encontra presente e que ao final possamos todos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Queridos irmãos, é sempre uma alegria imensa nos reunirmos em nossa casa para mais um trabalho, para falar dos ensinos do Evangelho de Jesus, que nos consola, que nos fortalece, sim, que nos oferece todos os meios de trabalharmos para melhorar através de nossa própria transformação moral, através do trabalho do amor, da caridade. E assim, agradecidos, rogamos a Jesus que nos inspire e envolva os nossos corações em sua paz, e que essa paz se estenda a outros corações que aqui não puderam estar, mas que irão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook ou posteriormente pelo canal do YouTube da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru. Meus irmãos, nós espíritos encarnamos e reencarnamos muitas vezes. E qual a finalidade? Progredir, avançar, sempre. Rapidamente? Não. E por quê? Porque estamos em um processo. E esse processo demanda inúmeras existências. E aí aprendemos no Espiritismo que as leis divinas encontram-se em nossa consciência, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Cada vez que infringimos as leis de Deus, é uma ofensa que fazemos ao Senhor. E uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar. Afirma Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 3. Então, cada vez que infringimos, cada vez que violamos, cada vez que nos afastamos das leis divinas, geramos em nós desequilíbrio. E os desequilíbrios geram consequências. E essas consequências nos convidam a saudar. Como? Como reparar? Como Deus, o nosso Pai, que sabe tudo o que é melhor para cada um de nós, que conhece as nossas necessidades, que nos ama infinitamente, qual o meio que Ele nos oferece para reparar? Reencarnando, e dependendo da extensão das consequências, irá precisar de inúmeras, sucessivas encarnações. Limites da encarnação é o tema desta noite, para refletirmos sobre as nossas ações na existência da qual nós nos encontramos encarnados. O espírito de Humberto de Campos narra que Nicodemos, fariseu, notável, com os dotes de sua inteligência, certa vez procurou Jesus
que estava ali acompanhado pelos discípulos, André e Tiago. E se aproximando do Cristo, ele falou respeitosamente: Mestre, sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado. Tenho procurado em minha existência interpretar a lei, mas eu precisava da vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e disse: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. E nós, espíritas, como temos empregado nosso tempo ao conhecimento de si mesmo? Como temos nos dedicado aos ensinos do Evangelho de Jesus, às leis divinas? Porque o Mestre deixa claro que não basta o saber, mas é preciso, sobretudo, sentir. E de fato só sentiremos quando nos entregamos ao estudo disciplinado, ao conhecimento de si mesmo, ao Evangelho de Jesus com o coração. Com o coração. Porque só assim fazendo, com o coração, sentiremos em nós desenvolver a coragem, a força, o bom ânimo para aplicar no nosso dia a dia os ensinos do Mestre Jesus. Jesus diz a Nicodemos: em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus senão nascer de novo. E aí o fariseu fica altamente surpreendido e pergunta: mas como isso é possível? Um homem nascer de novo sendo velho, poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? Jesus fixou nele os olhos calmos e acentuou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. E aí Nicodemos ficou perturbado, perguntou: mas Senhor, como isso é possível? E Jesus disse: ora, és mestre em Israel e ignora estas coisas? É natural que cada um somente testifique aquilo que saiba. Entretanto, Nicodemos, tu ensinas e ainda assim não aceita os nossos testemunhos. Se, falando eu das coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os raciocínios, com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu falar das coisas celestiais? E aí o fariseu, completamente perturbado, se retirou, ficando ali os discípulos André e Tiago, ansiosos para novos esclarecimentos. Eles queriam saber mais sobre o assunto. Como seria o renascimento?
E aí Jesus pergunta: por que tamanha admiração em face destas verdades? Acaso as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente. Mas o espírito de renascimento é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. O homem é seu dono. Mas toda a roupagem material acaba. Porém, o homem que é filho de Deus encontrará sempre em seu amor os elementos necessários à mudança da roupagem. No livro A Gênese, capítulo 11, item 14, Kardec afirma: o corpo é um envoltório destinado para receber o espírito, deixando claro que nós, enquanto espíritos encarnados, estamos ocupando um corpo de carne, mas nós não somos o corpo. Nós estamos ocupando o corpo temporariamente. Eu não sou Silmara. Eu estou nesse corpo e recebi o nome de Silmara nesta encarnação. Mas quando chegar o momento de retornar ao plano espiritual, espero que demore bastante, tem muita coisa ainda para corrigir e trabalhar em mim. Mas, enfim, quando chega o momento de retornar ao plano espiritual, os laços que unem o corpo espiritual do corpo físico, quando eles ali são rompidos, o que acontece? O desencarne. E aí o espírito continua o seu processo evolutivo. Vai ter depois uma nova oportunidade em outra existência. Vai ocupar outro corpo, outro nome. Jesus diz ali a André e a Tiago: a morte é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meios de outras experiências, até que alcance a imprescindível provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo de rudes caminhos. Claro, Jesus estava ali falando da perfeição relativa que todos nós podemos alcançar. E ele nos lembra, conquistada ao longo de rudes caminhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, as nossas sombras. E aí André pergunta: mestre, se o corpo é como que a roupa material das almas, por que no mundo nós não somos iguais? Digo isso porque vejo belos jovens ao lado de aleijados, de paralíticos. E aí Jesus respondeu: acaso não tem ensinado que tem que chorar todo aquele que se transforma em motivo de escândalo? Cada alma conduz em si mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma veste a um espírito, uma outra veste, no caso, ao espírito rebelde que estragou a primeira? Meus irmãos, a justiça de Deus está toda na expressão de Jesus quando ele disse: a cada um segundo as suas obras. E aí Jesus pergunta a Tiago e a André: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção?
Tiago medita um instante e diz: também lá está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. E aí Jesus sorriu e disse: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, como todos os homens, aliás, que tens raciocinado, mas não tens compreendido, não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei, ela é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, acima do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o entendimento, de todo o coração. Coloca o amor acima da justiça dos homens. E tem ensinado que só Ele, só o amor, cobre uma multidão de pecados. Agora, se ficarmos presos à lei de Talião, seremos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá depois um homem que necessita ser assassinado. Porém, com a lei do amor é diferente. Com a lei do amor, compreendemos que um verdugo, ou seja, um inimigo, um assassino e a vítima são dois irmãos, são filhos de um só Pai que é Deus. Basta que ambos sintam essa verdade para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Os Espíritos nos lembram que todos nós temos um passado de erros, que na existência da qual nós nos encontramos, temos afetos e desafetos do ontem no hoje, pessoas que prejudicamos e que fomos prejudicados. Para entender e aprender que somos irmãos, nós sabemos que somos irmãos, nós sabemos que somos filhos de Deus, mas o Mestre disse a Nicodemos e diz a nós, a cada um de nós, é preciso sentir os ensinos do Mestre, para aprendermos, inclusive, a desenvolver o perdão em nós mesmos. E aí Jesus pergunta mais adiante: será que compreendeste? Porque o Nicodemos saiu daqui sem que eu pudesse esclarecer. Mas me digam como é que constrói uma casa iniciando o trabalho pelo teto. Porém, mais tarde mandarei o Consolador esclarecer e dilatar os meus ensinos. André e Tiago nada mais disseram. A lição de Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. No livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, é um livro da psicografia de Valdo Pereira Franco, o espírito de Joana de Ângeles esclarece que a reencarnação também é processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que oferece a cada um de nós os meios de melhorarmos,
onde Jesus propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. O que significa dizer também libertar-se das mazelas conflitivas em nós, para que possamos aproveitar desde agora a harmonia plena. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 24, inicia ali já com a pergunta: quais os limites da encarnação? E o Espírito de São Luís vai nos esclarecer que, se for para considerar do ponto de vista material, tal como se verifica na Terra, a encarnação, ela se limita aos mundos inferiores. E aí depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente. Como? Trabalhando pela própria purificação. A visão limitada, meus irmãos, do mundo material, vamos ver que é aquela que a vida inicia no berço e termina no túmulo. Mas, quando passamos a estudar muitas moradas na casa do Pai, vamos vendo que os mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, são inclusive ali considerados, colocados por Kardec, como mundos inferiores, onde os seus habitantes estão sujeitos à lei da reencarnação, para aprender a se melhorar, para ajudar no processo aí evolutivo, corrigindo as próprias imperfeições, os próprios erros. Então vamos pegar ali a questão 169 de O Livro dos Espíritos, quando diz: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre numerosas, porque o progresso é quase que infinito. Infinito. Então compreendemos que o espírito ele se liberta das encarnações nos mundos inferiores quando ele atinge ali, quando ele alcança uma evolução que lhe permite viver em mundos superiores. Podemos dizer assim, quando ele não tem mais nada a aprender com as experiências que os mundos inferiores proporcionam. Então, libertar-se dessa necessidade é o limite da encarnação, que vai depender do próprio espírito. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui a passeio. Houve toda uma programação para aqui estarmos. Acontece mais ou menos assim. Estamos lá no mundo espiritual, estamos desencarnados. E aí lá estamos estudando, por incrível que pareça, para muitos, bate aquela vontade imensa de reencarnar no mundo de provas e expiações. E aí a gente começa a aperrear o nosso tutor. Olha, eu quero reencarnar, me ajude a reencarnar. Eu estou estudando, eu estou aprendendo, mas eu sei que precisamos das provas, dos testes para avançarmos. Me ajude a reencarnar. E aí o tutor olha para a gente e diz assim: tá certo, escreva aí aquilo que você acredita que vai cumprir. E aí na nossa empolgação, a gente escreve ali mais de 2.000 páginas e entrega ao tutor. Ele dá uma olhada, aí diz: vamos
analisar, vamos também assistir uns filmes de existências passadas. E aí passa o tempo, depois ele volta e nos entrega 200 páginas. A gente fica triste, mas tudo bem. Levamos para o Instituto da Reencarnação. Aí quando chega lá, que vão ser analisados os méritos, os deméritos, as provas e as expiações, recebemos de volta 20 páginas. E aí a gente fica muito chateado. Queria tanto resolver tudo numa só encarnação. Queria tanto ser logo anjo. Mas tem nada não. O importante é reencarnar. Quando eu tiver encarnado, eu vou cumprir muito mais do que eu coloquei ali nas 2.000 páginas. Porque eu sei que depende de mim e eu posso. E aí a gente reencarna. E quando a gente está encarnado, a gente descobre que 2 páginas está pesada demais para carregar. Essa é a nossa realidade. Houve ali uma programação, mas não significa dizer que vai acontecer como foi programado. E muitas vezes não acontece nada ali como foi programado. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio. E muitas vezes nos equivocamos, nos enganamos em nossas escolhas. Mas Deus, que nos ama infinitamente e sabe o que é melhor para todos nós, Ele nos oferece a reencarnação. Princípio básico da doutrina espírita. E detalhe, com a bênção do esquecimento do passado. Porque se lembrássemos do que fizemos em existências passadas, sentiríamos muita vergonha. Se na existência da qual nós nos encontramos, hoje, ao olhar para trás, há algumas coisas que fizemos, quando lembramos, já nos sentimos envergonhados, já nos arrependemos, imagine, de existências pretéritas. Então Deus, em sua sabedoria, Ele nos oferece a bênção do passado, para que possamos voltar as nossas atenções no momento de hoje, que nos convida a melhorar, que nos convida a trabalhar as nossas imperfeições, transformando aquilo que está dentro de nós, para que possamos nos sentir mais felizes ou menos infelizes, para que possamos retornar ao plano espiritual nos sentindo mais leves, com a consciência mais em paz. Então tem um objetivo. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação. Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação. Para outros, missão. Mas para alcançar essa perfeição, é preciso sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E vejam o detalhe da resposta dos espíritos. Tem que sofrer todas, não é um pouquinho, não é um tantinho, é todas as vicissitudes da existência corporal. Está encarnado, ocupando o corpo de carne, ela é imposta por Deus, para que possamos aprender a pegar a nossa cruz, pegar a nossa malinha e agora seguir o caminho com Jesus, rumo ao discipulado com Jesus, eliminando ali da nossa bagagem o peso que não precisamos mais carregar de sentimentos doentios. Contribuir nesse processo evolutivo. Mas será que não dá para evoluir só no plano espiritual? Não, não dá. Será que não dá para dar um jeitinho, sabe? Brasileiro adora um jeitinho.
Não, não dá. Deus lhes impõe. Então, do mesmo jeito que tem aqueles que estão lá no plano espiritual, tá doido para reencarnar, há aqueles que tá lá que não quer retornar. Acontece também mais ou menos assim. Estamos lá, no plano espiritual, vem o nosso tutor e diz: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai reencarnar. A gente olha para o tutor e diz: voltar para aquele mundo de provas e expiações, onde só tem gente complicada, conta para pagar, vou nada, aqui tá bom demais. Olha, aqui eu estudo, aqui eu aprendo. E o tutor sorri e diz assim: pois é, já que você diz que está aí aprendendo, que está estudando, só te lembrar uma coisinha, um detalhe. Para de fato a gente aprender, temos que passar pelos testes, pelas provas. Então você vai reencarnar. E aí o que a gente faz? Cruza os braços, bate o pé e diz: não vou e pronto. E aí o que foi que aconteceu? Reencarnou. Porque Deus lhes impõe. Então, meus irmãos, se na existência na qual nós nos encontramos, estamos cercados de pessoas complicadas, difíceis, temos mais é que ajoelhar e agradecer a Deus. Por quê? Porque é uma oportunidade que estamos tendo de ali colocar em prática o que aprendemos nas lições no mundo espiritual, o que estamos aprendendo agora com a luz da doutrina espírita. Iniciou o dia. Ah, Deus, que dia lindo, que dia maravilhoso. Ai, que bom. Obrigada, Deus. Olha, nessa nossa conversa aqui, Deus, eu não tenho nada a pedir. Quer dizer, só uma coisinha. Eu vou pedir só uma coisinha, um detalhe. Dai-me paciência. Dai-me muita paciência. E aí o que acontece? Começa a aparecer um monte daquelas pessoas. Pensem aquelas pessoas, não precisam falar, mas pensem naquelas pessoas difíceis. Agora pensem, imaginem, a gente sai de casa atrasado, tá no trânsito, e aí o carro da frente está indo bem devagar e está ocupando as duas faixas. E você está doido para passar. E aquele carro está bem devagar na sua frente. Coitado. Ele está dentro do carro, tadinho. Ele não está percebendo que ele está ocupando as duas faixas. Porque ele está distraído falando ao celular, veja só. E aí quando se aproxima do sinal, fica amarelo. Ele passa e a gente fica. A gente fica muito feliz, não é? Só que não, né? E aí a gente tá, agora imagina a fila de um supermercado. É o jeito. Tive que ir no supermercado. Tá faltando tudo em casa. Tem que ir. Fazer o quê? E aí chega na fila do caixa, tá aquela fila grande. E aquele que tá lá no caixa diz assim: olha, só um minutinho que eu esqueci um negócio. É rapidinho, é só um minutinho. Todo mundo já olha feio para ele. E aí passa 1 minuto, 2, 3, que parece uma eternidade. Então, vai aparecendo ali, várias situações vão sendo apresentadas. E ao final do dia a gente já muda a nossa conversa com Deus. A gente já está dizendo assim: olha, que fila é essa, meu Deus do céu? Que trânsito é esse? Meu pai, não estou aguentando, dê um jeito, porque fulano está tirando a minha paciência. Percebem como a gente complica muitas vezes? A gente amanheceu o dia todo feliz, pedindo a Deus paciência. E detalhe, muita paciência.
Aí começa a aparecer as pessoas e as situações e a gente diz que não dá conta. Como é que a gente aprende, meus irmãos, a exercitar, por exemplo, já que falamos da paciência, como é que a gente aprende a exercitar a paciência? Convivendo com pessoas impacientes. Como é que a gente aprende a trabalhar a indulgência? Estando ali nas situações, nos Facebooks, nas redes sociais ou presencialmente e não aponta, não divulga, não compartilha o erro do outro, aquilo que a gente vê o erro do outro. Esse é o exercício da indulgência. Quando passamos com vontade firme a exercitar, vamos percebendo que muitos erros também cometemos. Então, a vida, estar encarnado, vai nos apresentar inúmeros desafios. E ao iniciarmos uma nova existência corporal, sempre teremos possibilidade de êxito, de dar tudo certo. Vai depender de quê? Das nossas ações, de como nós vamos nos conduzir diante das situações que nos cercam, diante dos outros, diante de nós mesmos. Porque as provas e as expiações, elas são dosadas de acordo com a nossa capacidade de superá-las. No livro Renúncia, Emmanuel narra a história de Alcione. Alcione, que habitava um mundo superior na constelação de Sírios, e ao solicitar permissão para reencarnar em nosso planeta, com o objetivo missionário para ajudar o seu amado Pollux e outros amigos, ela foi advertida pelo seu mentor espiritual, que lhe disse: olha, você tem certeza? Eu conheço muitos que depois de pedirem missões arriscadas como estas, voltaram cheios de problemas para resolver. Questão 170 de O Livro dos Espíritos. O que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Os espíritos respondem: espírito bem-aventurado, espírito puro. O que fica sendo aquele espírito que se esforçou pela própria transformação moral? O que fica sendo aquele espírito que domou as más inclinações, que de fato exercitou a caridade, inclusive a caridade moral. A caridade no sentido da palavra como entendia Jesus, questão 886 de O Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O que fica sendo esse espírito? Espírito puro. Alcione não precisava mais reencarnar em nosso planeta, mas ela reencarnou. E estando encarnada em sua juventude, ela, vendo ali sua mãe sofrendo muito, doente, decidiu ajudar a família e foi a uma entrevista de trabalho em uma casa de um casal irlandês para tomar conta da filha do casal. E ela é apresentada ao chefe, aquele que seria seu chefe, que tem o nome de Cirilo. E ela acha estranho, mas não fala nada. E aí, naquela conversa, falam o nome Madalena Villamil. Ela ainda acha mais estranho ainda, mas nada fala. Ao sair dali, ela vai procurar o padre Damiano, uma das encarnações de Emmanuel. O padre Damiano conhecia ali a história da Madalena Villamil, a mãe de Alcione. Tinha visto Alcione crescer, tinha um amor por ela como uma filha. E há pouco antes dela chegar, ele tinha ficado sabendo quem era aquele casal. E disse a ela que em realidade não se tratava de coincidências.
De fato, Cirilo era o seu pai. A sua segunda esposa, Susana, tinha sido responsável, juntamente com um primo de Madalena Villamil, por armar um plano para destruir ali a família. E ele diz: minha filha, você não precisa aceitar esse trabalho. Daremos um jeito. Conseguiremos outro. E ela dá uma grande lição ao dizer: como discípulos do Evangelho, compreendemos que não se deve abandonar o mal, o combate ao mal em hipótese alguma. Entretanto, neste nosso caso, a batalha deve desenrolar-se em campo de silencioso sacrifício. Reconheço que minha mãe tem passado momentos terríveis, mas os criminosos, Padre, são mais desventurados, são mais infelizes, nos trazendo a lição que, seja qual for a situação, nós somos convidados a enxergar no outro a presença de Deus. A encarnação nos propõe, nos oferece essa oportunidade de nos reconciliarmos com os nossos inimigos do passado no presente, a desenvolver em nós o perdão. Quando nos esforçamos para desenvolver em nós o perdão, não importa o que o outro faça, pense ou fale ao nosso respeito, nós não nos sentimos atingidos, magoados, ofendidos, porque passamos a entender que o outro ainda sofre a sua limitação por se alimentar de sentimentos doentios, porque ainda não aprendeu a desenvolver em si o perdão, ainda não aprendeu a desenvolver em si o amor. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 108, Emmanuel afirma que a reencarnação esclarece questões do ser, do sofrimento e do destino. E na Revista Espírita, março de 1865, intitulado Onde é o Céu, Kardec coloca ali que a encarnação é necessária ao duplo progresso intelectual e moral. Ao progresso intelectual, pela atividade que o homem é obrigado a desenvolver no trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade que temos uns dos outros. Não tenhamos dúvida. Temos necessidade uns dos outros. Quando sentimos isso em nosso coração, temos a certeza que à medida que fazemos o bem ao outro, a nós fazemos. Que podemos sim fazer a nossa parte. Não importa o que o outro faça. O importante é nós estarmos receptivos a fazer, a transformar, a corrigir. O que está aqui dentro não é no outro. Porque podemos sim ser o bom exemplo para o outro. São muitas possibilidades que a encarnação nos oferece, porque todos nós somos aprendizes dessa grande escola, que nos convida a passarmos de ano a cada encarnação, que nos convida a nos elevarmos na direção do amor de Deus. Que Deus, o nosso Pai, e o Mestre Jesus abençoe a todos. Muita paz. Gratidão.